Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal. Sim, ele voltou novamente. Para todo mundo que está chegando aí, já compartilha essa live. Depois de vocês muito pedirem, nós vamos dar um jeito aqui de recomeçar, refazer o nosso podcast Clube Criminal, sempre com convidado, ou então trazendo perguntas e respostas, ou então trazendo algo para vocês que seja muito interessante. O que eu vou fazer aqui agora, então? Primeira coisa, eu vou convidar uma super ilustre presença aqui, que é o Dr. Augusto Mendes. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, que o Guto agora foi para um caso internacional, né, em grandes operações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre oitiva de testemunhas, como é que funciona uma grande operação internacional, como é que funciona você atuar em outro estado, outro país, por exemplo. Então a gente vai falar coisas muito interessantes aqui. Se você tem alguma dúvida sobre o tema grandes operações, sobre o tema de preparação de testemunhas, por exemplo, para ser ouvida, qualquer coisa que você quiser, deixa aqui nas perguntinhas já, beleza? Então, para todo mundo que tá chegando aí, já comunica todo mundo que voltou o Clube Criminal. Vou só chamar o Guto aqui para que ele possa entrar junto comigo. Deixa eu ver se o Guto já pediu aqui para entrar. Deixa eu localizar o Guto aqui para chamar ele aqui para a gente poder fazer poder falar desse tema, tá? Então, é uma novidade aqui para vocês. Vocês pediram muito para a gente voltar com o Clube Criminal. Esse aqui é um dos episódios novos, então, do Clube Criminal, continuando aqui a nossa saga, que teve mais de 200 e não sei quantas aí, lá vai fumaça, oportunidades que a gente se encontrou aqui no Clube Criminal. Esse vai ser mais um deles, claro, sempre com um convidado ilustre. Hoje nós vamos falar do tema, até vou colocar aqui, ó. Alguém coloca aí para mim? Grandes operações internacionais. Pode colocar assim, tá? Se alguém puder colocar aí no comentário, grandes operações internacionais. É isso que a gente vai falar aqui hoje, junto com o Guto. E, claro, outros temas que vão aparecendo aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, tá? Tô só esperando aqui o Guto mandar o convite. E aí a gente vai... Eu já mandei aqui o convite para ele, mas não sei por que não funcionou. Vou mandar de novo. Vamos ver se ele consegue entrar aqui junto comigo. E a gente voltou, então, oficialmente aqui com o Clube Criminal. Nunca mais sozinho. Isso aí, Ricardo. Show de bola. A gente fez ontem a Sala Secreta também, que foi muito bom. Ó, a Dani colocou aqui, ó, grandes operações internacionais. Estão falando que o volume tá baixo. Deixa eu aumentar aqui. Vê se melhorou agora o meu volume. Se o volume estiver baixo, deixa eu só fixar o comentário. Grandes operações internacionais. Deu certo aqui já. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Vou fixar o comentário do Guto. Porque aí vocês já ficam com o nome dele ali embaixo. Ele vai entrar aqui, claro, já mandei o convite aqui para ele. E agora, Augusto Mendes já tá aí. Fala, grande Augusto. Grande Rodrigão, boa noite. Como é que vai, meu Bola. querido? Boa noite a todos aí do Clube Criminal. Voltou e voltou com tudo, hein? Bora fazer de novo aí o Clube Criminal, trazendo sempre uma novidade, algum convidado ilustre. Guto, que já participou por diversas vezes aqui do Clube Criminal. Você não sabe, Guto, que interessante. Hoje eu recebi um direct de um seguidor falando assim, cara, eu tô me preparando para um júri. E eu ouvi lá, fui lá no Clube Criminal, procurei os episódios do podcast no Spotify e tô ouvindo tudo. Vocês deveriam voltar com esse programa. E justamente hoje a gente está fazendo isso, a gente está voltando aqui com o Clube Criminal com um tema mega interessante, né? Tem 1 milhão de perguntas, porque eu já separei aqui para o Guto. Se você tiver a sua pergunta também, ó, aqui embaixo tem um botãozinho que é um ponto de interrogação com uma bolinha. Já deixa ali. A gente vai falar um pouquinho sobre grandes operações e grandes operações internacionais. Não é isso aí, Guto? Show de bola, é isso daí. Impressionante. Eu falo que 2024 começou com tudo, né? Até brinquei nas redes sociais aqui falando. Tem muita gente que fala que no Brasil as coisas só acontecem depois do carnaval. Eu falei, olha, se você quer atuar no mercado de grandes operações, então você precisa correr, porque dia 3 de janeiro, e isso é ser bem épico, já tinham sendo deflagradas grandes operações. E eu fiz até uma pesquisa, Rodrigo, nos anos anteriores, para ver, porque a gente tem aquele período ali de recesso forense até o dia 19, e tudo ficava meio que parado mesmo. E eu estou relacionando a isso com o momento que a gente vive no país. Essa troca de governo, troca do Ministério da Justiça, no ano 2021, no governo antigo, a gente teve quase 10 mil grandes operações em um único ano, e no final do ano eles colocaram algo interessante. Feliz Ano Novo, menos para bandidagem, governo federal. E aquilo ali eu falei, olha, isso daqui é um aviso que 2024 vai ser um ano de muitas grandes operações. E eu tenho visto isso, inclusive com operações internacionais, né? Então a gente tem visto muito isso, inclusive na nossa mentoria, que a gente tem lá, tá até aqui com a caneca dela, ó, o mundo das grandes operações, a gente tem um módulo só sobre colaboração
acordo de colaboração internacional. Por quê? Porque nesses países onde estão tendo muito tráfico de drogas, extradição, toda essa parte, precisa dessa colaboração internacional entre os países, e isso é determinante ali para o sucesso da grande operação, porque a maneira que é produzida a prova, a gente teve um caso bem interessante agora, de uma droga que foi apreendida na Bélgica, e lá na Bélgica, a forma de inquirição e a forma de autoincriminação é totalmente diferente do Brasil. E aí você pega essa prova e traz para cá, você não pode usar. Ele falou, não, foi colhida lá na forma que o crime está sendo investigado lá. Então a gente tem bem interessante tratar desse tema, porque às vezes a gente fica com essa impressão que grandes operações só são de tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas não, é uma vertente assim imensa e com os criptoativos, com essa especialização da Polícia Federal, essas grandes operações internacionais e estando lá no julgamento do caso Daniel Alves, me fez várias reflexões sobre as grandes operações e várias coisas que a gente via dentro das grandes operações vivendo ali na prática, mas num outro país, com uma nova forma de julgamento, com outros parâmetros, vamos dizer assim, o direito comparado a Brasil e Espanha, muitas coisas diferentes, mas uma coisa também tem lá, que é o princípio indúbio pro réu. Então, isso é bem legal, você entender que esse direito da dúvida também lá milita em favor do réu. Cara, muito interessante. Até a primeira pergunta que chegou aqui pra gente, na nossa caixinha, foi da Mai35 Alves, que perguntou como foi o julgamento do jogador Daniel. O pessoal tá curioso aí pra saber o que você pode, óbvio, né? Nem tudo dá pra se falar, tem coisa que você não pode comentar. Mas a gente vai deixar esse assunto mais picante daqui a pouquinho. Então você já clica aqui nesse aviãozinho, já compartilha. Você tá vendo no Spotify depois o replay aqui do nosso Clube Criminal. Você já compartilhe esse daqui que vai ser um podcast muito interessante, muito legal. Ô Guto, eu queria que sim que você pontuasse, quando você atua em uma grande operação que envolve mais de um país, por exemplo, como é que funciona essa atuação em outro local? Você precisa de um advogado lá? Você precisa de uma parceria? Você consegue atuar? Você consegue entrar no julgamento? Você consegue fazer algum tipo de atuação junto com outro colega, sozinho? Como é que funciona essa parte? Isso é bem interessante. A gente tem duas operações agora recentes, né, que trata-se de. O meu escritório é localizado aqui em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, né? A gente atua no Brasil inteiro. E a importância de você ter parceiros que saibam o que se está fazendo dentro de uma grande operação. A gente tem muita dificuldade com isso, Rodrigo, porque quando a gente pega uma operação, vou dar um exemplo aqui da Operação Conexão Audi, uma operação no Rio Grande do Norte, numa exportação de 300 quilos de cocaína para a Bélgica. Essa droga é apreendida lá. O delegado está de plantão lá no Rio Grande do Norte. Sai a notícia. Paraense é preso na Bélgica com droga. Ele olhou, ele na hora, estava na delegacia, no aeroporto. Ele já pesquisou o nome da pessoa que foi preso, ele viu que embarcou 2 dias antes, ele já acessou as câmeras do circuito interno, já identificou ali, ali ele já determinou a instauração do inquérito. Olha que loucura que a gente virou com esse mundo globalizado. Ele já determinou a instauração do inquérito naquele momento, já determinou que as imagens fossem todas apreendidas para localizar possíveis outros correios, e ele observou que na hora do embarque tinham 2 pessoas, e uma dessas pessoas que embarcou junto com ele não foi uma das que foram presas lá. Então ele falou: olha, há uma participação de uma pessoa, muito provavelmente, que eles compraram a passagem com o mesmo localizador. Então, isso, toda vez que a gente tem uma grande operação, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente precisa de um parceiro naquela cidade. Então, assim, a procura, antigamente, como é que a gente fazia? Migalhas ali, procura no site da OAB, mas até você escolher alguém. E a dificuldade maior é você ter que explicar o que precisa ser feito. Então, assim, quando a gente começou a ter ali a nossa mentoria, que agora a gente vai para a 6ª turma da mentoria do Mundo das Grandes Operações, automaticamente eu chego no meu celular, eu salvo sempre os contatos de cada mentorado pela cidade, pelo estado e a turma. Aí eu coloco lá, botei lá Rio Grande do Norte, apareceu 3. Na hora eu já entrei em contato, mandei no grupo, quem está aí, pode tocar uma operação aí. Então a gente precisa, é importante, mas um grande erro que eu vejo, às vezes, os advogados cometendo, trazer alguém para sua operação, trazer alguém para o seu júri, trazer alguém para o seu processo porque é amigo. Ah, ele é meu amigo, ele é advogado, eu confio nele, vou trazer. Ele vai agregar em conhecimento? Ele vai agregar em estratégia? Ele vai agregar em saber o que está acontecendo? Vai ser bom para ele financeiramente e para você também?
Então, entender isso é importante. E quando envolve essas apreensões internacionais, uma coisa que é bem comum, a prova da materialidade, ela chega a poucos dias da audiência. Eles oferecem a denúncia sem o laudo das drogas, eles pegam a reportagem, colocam, falam que estão entrando em contato, junto. Só que aí não vem só o laudo, vem todo um arcabouço probatório, porque o crime está sendo investigado lá. Mas os coautores, o mandante, o dono, tudo é realizado no Brasil. Então há um conflito ali das provas quando são anexadas, da forma, porque a gente não foi permitido participar daquela prova. A forma como foi produzida lá, às vezes, fere o direito constitucional do nosso cliente aqui. E fica esse conflito aí. A gente está com um caso bem interessante agora, a operação. Fugiu o nome dela aqui agora, lá em Belém, essa operação, que chegou no dia da audiência, a gente pediu para suspender a audiência. E aí o juiz, não, mas vocês depois vão poder se manifestar em memoriais. Eu falei, doutor, como que eu vou fazer a obstrução com essa prova que foi juntada agora? Aí ele cancelou a audiência, marcou para 10 dias para frente. Chegou nos 10 dias para frente, eu falei, olha, eu fiz uma petição ontem pedindo a exclusão de vários documentos aqui, porque não estão na integralidade, por isso, por isso, por isso. Resultado, o cliente acabou saindo no dia 19 de dezembro por excesso de prazo, e aí tira aquela figura, né, que a gente pensa sempre, que é a figura de que o advogado deu causa ao excesso de prazo. Não. Quem deu causa, na verdade, ao excesso de prazo foi o Ministério Público, que não trouxe os documentos, as provas, trouxe tudo aquilo. Então, é um misto muito interessante aí. E, ó, estamos com 159 pessoas aqui. Vamos compartilhar aqui, vamos bater 200 no retorno aqui do Clube Criminal, pô. Show de bola. Cara, Guto, eu percebo assim, quando tem. E já aproveitando deixa do Guto, ó, se você não segue ainda ou o Guto ou aqui o Criminal na Prática, clica aqui em cima nessa setinha ó, e já segue, tá? Porque o Guto ele traz muita informação sobre grandes operações, quais são as grandes operações que estão sendo deflagradas. Ele sempre posta isso. Se você está ouvindo, né? Augusto Mendes Araújo lá no Instagram. Por que isso é importante para mim, Rodrigo? Olha o que o Guto está falando, né? Cara, ele ouviu uma notícia de que houve uma apreensão de drogas lá na Bélgica, que isso tinha acontecido lá no Rio Grande do Norte. Ele já contactou a galera lá da mentoria dele que está no Rio Grande do Norte para conseguir fazer até a captação do cliente. Senão, como é que você vai conseguir ir atrás de um cliente se você não está antenado no que está acontecendo? Então, vamos supor que o Guto posta lá no Instagram dele falando: ó, deflagrou uma operação na cidade, vou citar a cidade onde eu nasci, lá em Bauru. Deflagrou uma operação. O que você pode fazer? Cara, você pode ler a notícia, ver quem que você conhece. Você que é da cidade, às vezes você tem um conhecido, um amigo, que você pode chegar nessa pessoa, você pode conseguir fazer uma captação de um cliente ali. Ah, Rodrigo, mas eu nunca atuei numa grande operação, eu não sei como é que funciona, nem quero mexer com isso porque é muito complexo. Para isso que existem as parcerias, né? Para você conseguir. Nem sempre você precisa atuar, nem sempre você precisa saber fazer aquilo. Como o Guto deu exemplo. Cara, um júri, uma grande operação, qualquer tipo de processo, na verdade, desde que você capte o cliente certo e saiba cobrar, né? Isso é muito importante. Porque todo mundo acha, às vezes, Guto, que a profissão da advocacia é uma profissão que tem que ficar fazendo tudo de graça, né? Para isso existem as defensorias do Estado para poder custear as pessoas que não têm como pagar. Mas se a pessoa tem como pagar, ela tem que pagar, porque isso é um serviço que você está oferecendo, né? E, inclusive, eu sempre comento isso, que eu acho muito importante. Eu só fui prestar concurso público porque na época em que eu saí da faculdade, eu não conseguia entender como que eu iria captar cliente. Porque a OAB não me autorizava a sair de casa para fazer nada, eu tinha que ficar esperando, abrir um escritório, sentar lá e ficar esperando na minha cabeça, né? Não tinha redes sociais bem desenvolvidas, era a época que o Orkut estava começando ainda, lá atrás mesmo. Então, tipo, não tinha muito o que fazer. Só depois que eu entrei na defensoria que eu comecei a ver como que hoje em dia é possível, se a pessoa se mexer, captar clientes, né? Até mesmo internacional aí, como você está comentando. Inclusive, esse é um ponto bem interessante. Estou vendo aqui, tem um monte de gente aqui da família MGO aqui, e eles falando que é um divisor de águas. Ó, quem é da família MGO, coloca eu aqui, só para a gente já identificar aqui o pessoal que está chegando. O MGO, para quem está me seguindo aqui, eu tenho bastante pessoas que começaram a me seguir aqui agora, e ainda talvez não me conhecem. É uma mentoria que a gente tem, mentoria O Mundo das Grandes Operações, para atuar em grandes operações. Mas um ponto interessante aqui é que é sempre um tabu falar de honorários, né? Ah, honorários, o advogado iniciante, ele vai sofrer muito, o advogado iniciante tem que ralar muito para conseguir os honorários. E quando ele entende que esse mercado globalizado do mundo das grandes operações, tudo que o cliente quer é alguém que esteja e conheça desse caminho. Olha que interessante, a operação que eu estava mencionando aqui do Belém é a Operação Euterpe, envolve tráfico de drogas. Quem é o advogado da operação? Doutor Fabiano Lopes. Para mim, o cara assim, que manja de lei de drogas, assim, nem igual.
Ele chegou para o cliente e falou: olha, meu manjo de lei de drogas, mas a gente precisa trazer um cara especializado aqui, um amigo meu, porque essa operação envolve acordo de colaboração internacional, envolve delação premiada, envolve isso. E aí eu vou trazer o Guto como parceiro na operação Euterpe com o Fabiano Lopes. Olha como esse negócio de parcerias é importante. Você pode ter sua especialidade. E o jovem advogado, que eu percebo aqui, que é muito interessante. O antigo a gente precisa virar a chave. Falou, olha, não é dessa forma. O novo você mostra o caminho, ele não tem a chave para virar. Ele implementa rápido. Então, assim, o nível de resultados dos recém-formados dentro das grandes operações, ele acontece mais rápido do que o que já tem a bagagem. E é um tabu muito engraçado, que muitas pessoas falam assim, não tenho ainda bagagem para entrar numa grande operação, ainda não tenho como conseguir esse tipo de cliente, eu não serei contratado. Na verdade, é o contrário, a grande operação ela coloca no mesmo patamar o antigo advogado, o novo advogado, entendeu? Para justamente fazer isso daí, tá? Para justamente trazer essa diferença no processo de evolução do advogado. Então, assim, ele chega no mesmo nível, igual. Eu lembro muito, Rodrigo, quando saiu o pacote anticrime, que todo mundo teve que todo mundo virar a chave. E aí colocou o jovem advogado, ali, todo mundo no mesmo patamar novamente. As grandes operações, assim. Por isso a gente vê tanto jovem advogados entrando numa grande operação, mas às vezes não permanecendo. É mais fácil entrar do que permanecer. Então, olha que interessante. Então, isso é algo que realmente me chama muita atenção nesse mundo das grandes operações. O poder de trazer o advogado mais velho, para o mesmo patamar, e a diferença vai ser justamente o caminho. E aí entra os honorários. Tudo que o cliente está menos preocupado é com o valor dos honorários. Porque, geralmente, o bloqueio dos bens é caso de milhões, 100 mil, 300 mil, assim, é coisa pequena. E aí entra um outro ponto muito interessante, que é o ponto de usar o artigo que teve de alteração, que permite até 20% do patrimônio bloqueado, para pagar o seu honorário. Então, quando você apresenta ali um plano de projeto para a defesa daquele cliente, para ele fala assim: olha, mas fique tranquilo, exceto tráfico de drogas, tá, gente? Aqui nesse ponto, tráfico de drogas não entra. Mas hoje a gente vê muito o quê? Criptomoedas, você vê muito crimes internacionais, vários. Então você faz o seguinte: olha, tá tudo bloqueado? Tá. Mas está aqui o Estatuto da OAB, que me permite 20% do patrimônio para fazer a defesa. Aí você apresenta um projeto, com perito, com tudo. Então isso é algo que é muito interessante. O honorário é o que menos importa. Pelo contrário, se você passa um valor baixo, ele desconfia. Ele fala assim: acho que não está aí compatível com o trabalho que precisa. Então é bem interessante isso daí. Tem um efeito, vamos dizer assim, acontecendo. Por isso que eu estava até olhando para ali, que eu queria ver se eu tenho algum livro ali de algum dinossauro, vamos dizer assim, do direito criminal. Até carinhosamente falando isso, tá? Nem vou citar nomes aqui, mas qual é o ponto que eu quero chegar? Um ponto que você falou, Guto. Às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, só o escritório lá do Auri Lopes Júnior vai conseguir captar uma grande operação porque só ele tem nome. Cara, o Auri foi uma das poucas pessoas que escreviam lá atrás, que já era reconhecido na academia, que o pessoal chama, e que depois conseguiu migrar para o nosso mundo digital. Hoje, a autoridade ela vem através do Instagram. Então, uma pessoa que não tem autoridade hoje, que não sabe advogar e que não tem posicionamento digital, ela tá ferrada. Agora, uma pessoa que está começando, que tem posicionamento digital, ela tá na frente de escritórios com muitos anos aí de advocacia. Gente que escreveu o livro e não aceitou que a internet chegou para mudar as coisas. E é por isso que até toquei nesse ponto, Guto. Lá atrás, quando eu comecei, se eu conseguisse enxergar o poder que tem a comunicação através das redes sociais, com qualquer nicho, o que eu quisesse fazer. E hoje eu consigo ver isso claramente. O que eu quiser fazer dentro da advocacia e qualquer outra profissão, através das mídias sociais, eu consigo trazer a autoridade que eu preciso para convencer o cliente que eu sou muito bom, para trazer o cliente para mim, para fechar parcerias. Claro que, a partir do momento que eu captei esse cliente, aí eu vou ter que saber atuar. Aí eu vou ter que correr atrás e conseguir, por isso que até que eu falei das parcerias, conseguir fazer com que aquilo aconteça. E aí, como você estava citando, o que eu vejo, né, que eu recebo no direct, as pessoas falando assim, ó, eu não vou para o mundo das grandes operações porque é muito complexo, porque é muito difícil de fazer. Só que as pessoas não ligam isso ao, cara, você nunca vai atuar numa grande operação, e isso até é um erro, assim, o Guto pode falar mais até, e principalmente em grandes operações internacionais, cobrando barato.
Você vai cobrar para ter um time junto com você. Você vai ter, lá, horas e horas de interceptação telefônica. Você vai enfrentar um Ministério Público muito bem aparelhado, que tem, às vezes, até centenas de pessoas trabalhando dentro de um processo. Você não pode achar que você vai ser o sei lá, o Don Quixote aí para enfrentar todo mundo e vai conseguir ganhar. Não vai adiantar, né, Guto? Tem que saber cobrar, tem que saber colocar preço. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, assim. Dá para precificar em dólar a grande operação? Dá, dá. Não sei se dá para receber. Mais ou menos. E vai bem ao encontro disso que você está falando, um comentário que tem aqui ó, do ADVO Criminal. Ele falou assim: verdade, atuei na operação e tinha advogados iniciantes como eu e outros muito experientes. Aprendi demais. O que é muito interessante isso? Quando você está dentro de uma grande operação, se você sabe o que está fazendo, e aí a questão da cobrança dos honorários, você tem uma vitrine com os próprios advogados mais, vamos dizer assim, que já tem uma carreira. É sempre muito comum isso. Você vê muito advogado novo dentro de uma grande operação, que muitas das vezes não está sabendo para onde caminhar, e muito advogado experiente. Eu, quando iniciei nas grandes operações, o processo era físico. Então eu achava uma decisão, eu pedi alguém para fazer uma diligência lá em Brasília, fazer a cópia daquele habeas corpus, eu queria ver como que o advogado tinha redigido aquilo. Com as grandes operações e com o processo digital, isso tornou muito mais prático e o crescimento ele é muito maior. E na questão dos honorários, isso também eleva. Por quê? Porque quando você tem a dimensão que uma grande operação ela vai ficar 5 anos no seu escritório, no mínimo. Se não tiver muitos recursos, se não tiver um recurso de apelação, no mínimo 5 anos. Então você vai precificar, e na hora que você vai precificar, e nos blocos que eu mais gosto ali dentro da mentoria é o de precificação, porque você vê a virada de chave para pessoas. Tem uma aluna minha, dessa última turma agora, ela chegou e falou: Ó, Guto, apareceu um caso aqui, um caso complexo, são 36 vítimas em um processo, mais 22 vítimas no outro processo, e a pessoa que está sendo processada é um advogado e está atuando em causa própria. E agora saiu a condenação dele de 36 anos. Eu falei: sério, sério. Ela falou assim: ele apareceu para mim, eu quero pegar, mas eu queria que fosse junto contigo. Você vem junto comigo? Eu falei: eu vou, mas vamos fazer uma coisa diferente? Me manda o processo e a reunião de fechamento me coloca junto. E aí eu falei assim: o que você está pensando de honorários? Aí ela falou: 50. Eu falei: beleza, deixa que eu passo. E aí eu fui mostrando para ele, falei: olha, eu não li seu processo inteiro, que é um processo de quase 4.000 páginas, mas eu li a sua defesa preliminar, eu li os seus memoriais, eu li a sentença, e eu vejo alguns pontos, fui passando os pontos, pontos, pontos. Eu acredito que essas matérias aqui, aí você vai mostrando aquilo que a gente já tinha para ela. O processo corre na cidade dela, então assim, ela é procurada porque ela começou a fazer a mentoria e ela fazia vários stories mostrando, entra no que você acabou de falar, comunicar, o seu cliente saber o que você está fazendo. Eu lembro que em 2021, quando eu criei a primeira turma da MGO, do mundo das grandes operações, não tinha esse nicho, atuação específica em grandes operações. Gente, o que é isso em grandes operações? E eu olhei para trás, para minha trajetória, e falei: naquela época eu tinha 37 grandes operações atuando. Eu falei: gente, olha só, não tinha essa noção. Eu ia contando, um dia alguém chegou e falou assim: quantas operações você já atuou? Eu falei: não sei, fui colocando no papel. E aí eu percebi que sequer existia essa terminologia de grandes operações. E aí veio a Polícia Federal, vem os GAECOS, vem com meta de grandes operações. Então, assim, o delegado, eu não vou falar o nome aqui para preservar, ele falou assim: nós somos obrigados agora a colocar nome nas operações. Acabou aquele negócio de fazer um processo e não ser operações. Por quê? Porque a gente precisa de mídia, a gente precisa. Por que o Conjunto divulgou mais de 10.000 grandes operações na Polícia Federal? E por que o governo federal coloca bem-vindo, feliz ano novo, menos para bandidagem? Por isso, porque é meta, porque traz mídia, porque traz notoriedade. E aí, qual que é a possibilidade, Rodrigo? Te pergunto, num advogado recém-formado e aparecer no Fantástico se não for de uma grande operação? Praticamente. Ou de um júri de grande repercussão. Só que aí tem uma diferença muito grande. O júri de grande repercussão, ele não tem bastidor. Ele acontece a tragédia da vida do acaso. Um exemplo, o caso do Jairinho. Alguém imaginou que aquilo pudesse acontecer? Não. A grande operação, ela vem com um bastidor. E aí, onde que o jovem advogado sai na frente, que eu falo que não precisa virar chave? Porque ele consegue, quando a gente mostra esse bastidor para ele, ele olha para um processo e fala: gente, isso aqui vai virar uma grande operação. Ele já consegue precificar na forma, e quando você chega para o cliente e fala assim: olha, você, no seu flagrante aqui, eu percebi alguns fatos. Quem é fulano de tal? Quem é tal coisa? E tal os detalhes. Então, pelos detalhes dos bastidores, ele já consegue ali visualizar que aquilo é uma grande operação
e passar essa visão. Fala assim para o cliente: você imagina, o cliente chega com um flagrante em 3 escritórios para contratar os advogados. Ah, aqui é um tráficozinho, fica tranquilo. Vamos tentar um privilégio, você já conseguiu a liberdade. Não, aqui o outro chega e fala assim: olha, no meu ponto de vista, isso aqui é uma pontinha do iceberg do que está vindo para você. Isso aqui é uma grande operação. Então, assim, a precificação dentro de uma grande operação, quando você entende, né, eu recebi uma pergunta de uma... Só para pegar o gancho até do que você falou agora. Imagina o seguinte, o cara vai, olha e fala assim, isso aqui é só um processo de tráfego normal, vai dar um privilegiado, vou cobrar lá 5 conto para fazer barato pro cara. E aí estoura uma grande operação dentro do processo e o cara cobrou 5 conto, o cliente não vai querer pagar mais para ele tá ferrado com o processo de um monte de página, não vai atuar e tudo desanda. Então tem que conseguir enxergar, acho que isso que você fala, e até fala dentro do mundo das grandes operações, né? Quando você faz o evento, eu já assisti o evento mais de uma vez, inclusive, acompanhando. Cara, isso virou tanta chave para mim que hoje eu não tinha percebido tantos elementos assim quanto você fala, como é claro dentro de um processo, quando você começa a ver, cara, são vários autores, eles começam a colocar núcleos e por aí vai. O Guto explica melhor do que eu isso, mas você começa a ver que é claro isso. Tipo, dentro de processo é muito claro que tem esses pontos, né? E até, não sei se, enfim, que eu fiz esse vídeo hoje, ficou na minha cabeça que veio essa ideia. Você acha que esse da Deolane vai virar uma grande operação aí atrás dessa questão do colar aí? Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver, tem tudo para virar. Primeiro porque tem mídia. Então, já tem mídia, já tem uma probabilidade grande. Vou lá no Valdemar da Costa Neto. Aquela pepita de ouro, eu vou lá naquela menor. Vai virar uma grande operação, vai ver. Por quê? E eu falava de grandes operações no mercado do ouro há 2, 3 anos Eu, atrás. E por que isso? dentro do Dentro do Caçadores. caçador, eu falei, olha, vai vir grandes operações desse ramo. Por quê? Porque é o bastidor. E o bastidor eu ganhei na cena no dia que eu peguei um flagrante em parceria com um advogado lá de... perto de Campo Grande aí, lá de Campo Grande, Dourados. Lá em Dourados, ele falou, ó, teve uma apreensão aqui de um ouro, é, chegou na audiência de custódia, colocou em liberdade, mas assistindo a uma live sua, eu vi que você falou de algumas coisas, ele perguntou de alguns nomes aqui que não tinha por que perguntar no flagrante. Eu tô achando que isso é uma grande operação. Eu falei, me manda, deixa eu dar uma olhada no flagrante. E aí tem uma particularidade que é muito interessante. O ouro, eles têm um equipamento que faz análise do ouro. Não existe nenhum ouro que é igual ao outro. Por quê? Porque ele traz ali na sua essência os minerais. Então ele consegue saber de onde que foi extraído exatamente de qual terra indígena que foi. Se foi do Pará, se fora do Brasil. Então eles conseguem rastrear a partir disso daí. E isso pode colocar ainda. Vou parar aqui na pepita de ouro que foi presa lá com o Valdemar da Costa Neto. Vai virar uma grande operação. Pode esperar para ver. Ah, se você falando, eu não tenho dúvida, não. O Guto daqui a pouco vai ser o mago das grandes operações aí, que é o cara que consegue olhar e varejar de longe uma grande operação. E aí, Guto, em cima do que você está falando, eu acho até importante, porque aqui a gente tem um público de todo jeito, né? A galera que está estudando ainda, o pessoal que já se formou, que está começando, quem já é experiente. E eu quero muito desmistificar isso até hoje, né? Que às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, grandes operações internacionais, eu nunca vou chegar perto disso. Não fale nunca, porque isso cai no seu colo. É um nicho que dá muito dinheiro. E como o Guto está falando, você tem que saber cobrar. Vou dar um exemplo, né? Atuação em violência doméstica. Em muito tempo, essa atuação ela foi esquecida, ela ainda é, tá? Algo muito esquecido, muito deixado de lado, porque as pessoas falam, ninguém vai pagar para fazer processo de violência doméstica porque é um processo menor. Só que as pessoas esquecem de alguns detalhes, que é justamente o que acontece na grande operação. Primeiro exemplo, nenhum instituto despenalizador cabe em violência doméstica. Ou seja, o processo vai ter começo, meio e fim. Vai sair uma sentença. Essa é uma certeza dentro do processo da violência doméstica. Ela pode ser de absolvição ou condenação. Dentro da condenação, você tem os antecedentes criminais, que a pessoa já se complica. Outro ponto muito interessante, se a gente olha para esse nicho da violência doméstica, que quem é acusado de violência doméstica não é o cara que está esperando cometer um crime. É o cara que está ali achando que o que ele está fazendo não é nada demais. É a pessoa que está se separando, e hoje está acontecendo cada vez mais isso. E dentro da separação existe um contexto de violência doméstica ou foi implantado um contexto de violência doméstica. Acontece cada vez mais isso. E aí são pessoas que não esperavam e que estão envolvidas nisso. Só que você tem pessoas de dinheiro envolvidas nisso, pessoas que podem pagar uma defesa e que às vezes não perceberam, e aí que eu quero chegar, elas não perceberam que aquele fato específico é um fato muito importante para a vida dele, que vai gerar
medidas restritivas, medidas protetivas, vai afastar o cara do lar. Eu recebi esses dias uma pessoa comentando que, cara, eu fali por conta de uma medida protetiva. Foi afastado do lar, foi afastado da minha empresa, que era do lado da minha casa, não pude voltar mais lá, a empresa não funcionou e eu acabei falindo por causa disso. Olha a importância, e aí que eu quero voltar o gancho, né? De saber explicar para o cliente o que está acontecendo, qual que é o mapa ali. Como o Guto falou, o cara entrou dentro de um tráfico de drogas, ou dentro de qualquer outro crime, às vezes um crime besta, um estelionatinho. Só que se você souber olhar para isso e identificar que aquilo vai estourar uma grande operação, que você vai ter nome naquela operação, vai ter o GAECO atuando em cima, vão ter 4, 5, 6 promotores, vai ter a força da mídia e uma necessidade de condenação muito grande, você tem o caldo perfeito ali para um processo que, se você souber olhar antes, você vai falar, cara, esse processo é no mínimo, sei lá, 100, 200, 300, 400 mil, que são as cifras, né? Aí o Guto pode falar melhor, né? As médias ali dos processos cobrados de uma grande operação. Mais ou menos isso, o Guto, é mais para cima. Depende do quanto que você vai precificar. Vou dar um exemplo aqui de um aluno nosso do Rio de Janeiro. Ele identificou, conforme nossos filtros, conforme aquela parte, uma investigação. E aí, com das nossas formas de prospecções ativas ali, chegou até o cliente. Ele falou, não, eu estou sabendo que tem uma investigação aí na Polícia Civil, investigando isso daí e tal. Ele falou assim, não, verdade não. Existe uma operação na Polícia Federal, que inclusive já tem nome, e a qualquer momento pode ser deflagrada. E como assim? Eu quero conversar com o seu advogado, não com você. Por quê? Quando você entende que a gente está lidando com o mercado e o cliente das grandes operações, exceto o tráfico de drogas, por exemplo, esse caso é um caso de pirâmide financeira. Ele entende a defesa do advogado como um projeto, igual é um projeto de arquitetura. Ah, eu quero construir a casa. Você vai construir a casa, um andar ou 2 andares. Qual lustre que você quer? Garagem para 3 carros cobertos ou para 2 carros cobertos? Então, olha que interessante que é isso na cobrança. Nesse caso específico, a gente conseguiu precificar o inquérito e sua fase de inquérito em R$ 300 mil. Falou assim, caramba, mas existe isso? Eu falei, existe. E se você dá o preço errado aqui, ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro. Porque ele vai entender que nesse projeto que ele está, nessa dimensão do que foi feito, não cabe ali um valor. E uma dificuldade que a gente tinha muito grande quando deflagrava uma grande operação, quando a gente não identificava antes, porque o bom mesmo é quando você identifica antes. Você chega para o cliente e fala, olha, você está prestes a ter uma grande operação sendo deflagrada. Sem entrar no mérito, caso Cariani, quando saiu a questão da deflagração da grande operação, primeira coisa que eu fiz, que é um formato que eu explico para os nossos alunos como prospectar e como saber o que precificar. Na hora eu entrei na junta comercial e baixei todos os contratos sociais em que ele figurava como sócio. Então você tira uma certidão ali automática e ali eu tirei. Quando eu tirei, eu percebi uma coisa. Todos os contratos sociais de todas as empresas teve a mudança de sociedade e de capital social no mesmo dia. Então já é um. Se você tem um advogado que atua em grandes operações ali, fala, olha, meu amigo, isso aqui, a Polícia Federal vai falar o seguinte: isso aqui foi uma arquitetura para poder fazer. Aí mudou o objeto social da empresa. Não estou dizendo se foi proposital ou não, estou falando que da forma como foi feita, pensando em crimes de lavagem de dinheiro, que é o que grande, é o que pega, entra aí na cegueira deliberada. O que é cegueira deliberada? É quando você fala assim, ó, eu fechei o olho, eu não quero saber o que o outro está fazendo. Eu estou fornecendo um insumo para ele, mas eu mudei a forma como estava descrito. Antes eu tinha um objeto social, agora eu tenho, por exemplo, parece que quem instruiu ele pegou a lei de drogas e colocou lá, levar, transportar, fracionar produto químico, aí, velho, aquilo ali um tiro no pé. E estava no meio de uma investigação. Então, assim, quem estava assessorando não conseguiu perceber esse bastidor e eu falei assim: imagina um advogado, se foi um advogado empresarial que foi contratado para dar assessoria na mudança do contrato social. E eu entendo que cabe uma ação de reparação de danos e prejuízos perante o profissional. Então, quando você entende isso, os valores das grandes operações, tem operações de 700 mil, já teve operações aqui, a Operação Pales, que deu mais de 1 milhão de honorários, mas o cara não chegou para você e deu 1 milhão de honorários. Você tem gavetas, então eu explico isso. No seu contrato de honorários, você vai ser igual a um armário, gavetas. Que gaveta você quer abrir agora? É a gaveta do inquérito? O inquérito é a gaveta dos bens apreendidos? Bens apreendidos, sempre contrato de êxito sobre o que vai ser liberado proporcionalmente. Por quê? Porque não pesa para o cara, não pesa para você.
o prolabore seu, você vai pedir para o juiz liberar o prolabore. Então, assim, é um mercado que realmente faz a diferença. Você não precisa lotar o seu escritório, ficar que nem um louco fazendo um monte de prazo. Você precisa pegar um processo durante a operação, entender desse processo e entregar o melhor conteúdo. Por quê? Porque ali você vai ser procurado depois. Eu, Guto, os grandes. O que acontecia muito até eu virar a minha chave. E aqui, Rodrigo, me permite fugir um pouquinho aqui, só Claro. para trazer uma experiência prática. Quando eu entendi, em 7 anos atrás, eu estava com um escritório com quase 90% de processo era tráfico de drogas. Aquele monte de processo, aquele atendimento de cliente desgastado. E aí me chamavam a atenção uma coisa. Por que que os clientes bons de São José do Rio Preto iam fechar com um contrato com advogados de São Paulo e eu era contratado posteriormente por esse contrato para ser o, como é que chama o nome lá, o correspondente. Eu ficava louco. Falei, velho, e aí o que que acontecia? Como eu virava o correspondente e começava a atuar, em outros processos depois, ele falava, ó, doutor, vou te indicar para um amigo meu aqui, isso é muito bom, viu? Tá, ó, doutor. Eu falei, velho, onde que eu tô errando a mão? Porque o cliente não me procura aqui, estando aqui, ele vai para fora, o de fora me contrata como correspondente, eu acabo fazendo todo, a maioria, porque as audiências eram presenciais, eram várias audiências. Ele não vinha o escritório, ele vinha no dia do interrogatório. Geralmente, na primeira audiência, para se apresentar para o juiz, olha, nosso escritório está aqui e tal, manda alguém de lá, do escritório, para acompanhar, e eu de correspondente. E voltava na hora do interrogatório. Então, a minha grande virada de chave foi quando eu fui aos escritórios acompanhando o cliente e percebi o ambiente. Por exemplo, algo que existe no meu escritório. A pessoa chegou e sentou e não vai perguntar se quer água, se quer café. Não vai perguntar isso. Por quê? Vai servir automaticamente. Porque em São Paulo é assim, eles não estão preocupados com o café e com a água. Coloca lá. É igual pipoca. Você quer pipoca? Não, bota um potinho de pipoca do lado dele. Não tem um café que volta. Nossa, o café daqui é bom, né, doutor? Então você tem que escolher o melhor café, você tem que escolher. Aí o que, é que eu fiz? Eu cheguei na época, tinha uma sócia e falei, olha, eu vou mudar o nicho. Eu vou focar nesses processos que a gente tem aqui de grandes operações e quero trabalhar nesse nicho. Eu não tenho mais como sobrecarregar. Eu ia fazer atendimento no CDP, eram 40 pessoas para atendimento. Pior que a defensoria. Não, era terrível. Então, assim, então quando você entende essa virada de chave, então eu falei, então, eu preciso de um bom escritório? Preciso. Eu preciso, preciso. Aí vem a pandemia e ressignifica isso tudo novamente. Eu tinha escritório em São Paulo aberto. E aí eu fechei a unidade de São Paulo, na questão depois da pandemia, porque o virtual, o parcerias, os alunos da MGO. Então, assim, você acaba, e ali na nossa comunidade, é muito interessante, a gente deflagrou uma grande operação. Tá todo mundo ali atendendo. Quem é de Aracaju aqui, o dois levantam, já se junta ali, três, quatro que são de Aracaju, já coloca, aí como você acha que deve prospectar? Aí a gente já vai dando as dicas ali. Então você vê isso acontecendo, não com o Guto que tem 18 anos de advocacia e quase 90 grandes operações, 93 agora, 93 grandes operações. Não, acontece com um jovem recém-formado, Tiago Mendes, por exemplo, que é um mentorado nosso, está com 13 grandes operações em 3 anos. Nossa. Falei, velho, você bateu me botou de chinelo, porque, mas isso tem muito a ver com a lei de organização criminosa, que há 10 anos atrás a gente não tinha. Em 2011, 58 grandes operações. Em 2021, 10 mil só da Polícia Federal. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: mudou a forma. Eu agradeço todos os dias, dia 10 de outubro de 2013, Lei de Organizações Criminosas. Mudou. Foi ali que surgiu as grandes operações. E acho muito interessante, porque quanto mais tiver essa questão de pressão do Estado mesmo, né, por metas, olha, vocês precisam deflagrar não sei quantas mil operações. O que acontece, o que a gente vê na prática, é que muitas vezes a polícia é apressada na hora de fazer a operação, na hora de conseguir juntar a prova, vai tudo no afogadilho ali. E aí você faz o quê? Interceptação errada, sem seguir todos os trâmites legais. Ah, isso aí é só uma formalidade. Cara, depois você vai anular tudo. Os policiais ficam loucos comigo no meu Instagram, aqui, chove de policial reclamando comigo. Vou dar um exemplo para você. Esses dias eu mostrei uma abordagem policial, que o policial foi até simpático com o cara que ele estava abordando. Porém, em nenhum momento o policial chega e fala: olha, vou te fazer algumas perguntas, se você quiser ficar em silêncio, você pode, mas eu vou te fazer as perguntas da mesma forma. E começa a perguntar pro cara: beleza, cara, essa pequena advertência, que seria lá o aviso de Miranda e tudo mais, validaria futuramente ele chegar em juízo e dizer: olha, nós estivemos lá na abordagem, nós conversamos com o cliente falou isso, isso, aquilo.
e com um cliente, né? Com uma pessoa que eu estava aprendendo ali, e ele me confessou isso lá naquele local. Teria uma força isso. Como é que acontece hoje? O policial chega e fala, dá a fita. Eu adorava assistir aqueles vídeos do Da Cunha. Era uma lição de como não fazer uma abordagem policial. O cara chegava metendo o pé em tudo, filmando tudo, provando o que ele estava fazendo de errado, falando pro cara, dá a fita, a casa caiu pra você, meu irmão, não sei o que, eu sei que você está envolvido com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tipo, a pergunta era toda mal feita, toda induzida, sem seguir nenhuma formalidade. Depois prendia o cara era solto. E aí o policial ficava bravo. Pô, eu prendo de solta? Claro, velho, prende do jeito certo. Cara, eu brigava com isso, Guto. Desde que eu atuava em Brasilândia, que é uma cidadezinha aqui do Mato Grosso do Sul, pequenininho. Chegava lá pro delegado, que era meu amigo, né? Ele falava, Digão, para de soltar os caras que eu tô prendendo. Eu falava, velho, é só você prender certo. Se você prender do jeito que você tá prendendo agora, eu vou ter elementos para soltar, que é o que você falou. Cara, uma operação que foi deflagrada lá na Bélgica, que os caras fazem uma. Não vou nem falar que é uma prova emprestada. Eles fazem uma prova que eles pegam de um processo e colam só no outro, Ctrl-C, Ctrl-V, sem nenhuma formalidade, sem se preocupar com participação da defesa, de fazer contraditório. E aí vai querer que essa prova tenha validade dentro do Brasil. Cara, talvez com o juiz da cidade você consiga ter essa validade. Você vai achar que você é o cara. Só que quando você subir num tribunal, se você pegar um bom advogado, que saiba fazer toda a parte cursal, e aí a importância de cobrar caro, você consegue fazer tudo aquilo que foi feito ali. Sem dúvida alguma, você faz tudo que foi feito. Mesma briga, Guto. Quando o advogado vai na delegacia de polícia, né? E aí a gente fala, cara, você pode participar da oitiva. E aí os delegados costumam, alguns, serem muito tranquilos e deixarem participar das oitivas, e alguns falam, você não vai participar da oitiva. Cara, ótimo. Quando eu documento isso, eu preciso brigar com o delegado, tentar entrar à força na sala, empurrar todo mundo na delegacia. Cara, claro que não. Só preciso comprovar que, olha, existia a defesa no local, foi ouvida uma testemunha em delegacia, a defesa requereu a sua participação e foi negada. Então, foi colhido um depoimento em delegacia sem o contraditório, sendo possível ser feito o contraditório. Essa é a cena. Então, esse depoimento não pode ser válido, porque era possível e foi negado. Não é uma questão de ouvir alguém sem ter a defesa lá. A defesa estava lá, foi negada a participação. Então, por conta disso, dá para cair todo a diligência que foi feita, enfim. Dá pra gente quebrar ali muitas provas dentro do processo. Só antes de eu passar a prova lá pro Guto, para quem não segue ainda, ou Criminal na Prática ou Guto, vou lembrar de novo. Clica nessa setinha que fica em cima da minha cabeça aqui, ó. Já vai aparecer automaticamente para você seguir ali. Não perde tempo, aperta ali. Talvez esse acompanhar o Guto seja a virada de chave que você precisa para você entender que o mundo das grandes operações é um mundo de atuação diferenciada e onde está os maiores honorários, sem dúvida alguma, da advocacia criminal. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível. Essa é a grande questão. Vai, Luto. Ó, uma coisa que você falou interessante aqui. Quem aqui, e até alguém mencionou aqui, sem falar das terças do Alvará, que é bem isso, é você mostrar a construção. Esse procedimento de mentorias, de você ter isso, a gente não teve, eu não tive isso na época. Você tinha que aprender errando, 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 errando. Hoje você consegue pegar um processo e fazer um estudo de caso. O Pedro Gurek, ele colocou aqui um comentário aqui para cima, falando assim, ó, aqui. O que muitas pessoas não entendem é que cobrar no êxito de desbloqueio faz uma petição valer mais do que 50k. É bem isso. Quando você coloca, se você vai falar ali de êxito naquele momento, de honorários, e precificar tudo para o cliente, ele vai assustar. Ou ele vai falar, não tenho condições. Eu falo lá na MGO que é o contrato licitação. Pode ver, quem que ganha a licitação? Menor preço. Olha quantos aditivos vem depois e até por isso vem grandes operações na sequência. Mas um ponto aqui bem importante aqui, a Isa que falou ali, ó, Oliva, falou assim, sem falar das terças do Alvará, né, que a gente mostra. E um ponto importante, a operação, ó o grande João Ricardo aí, ó. A operação Euterp, olha que interessante. Quem aqui, e tenho certeza que vocês que já atuaram aqui, pegaram algum processo de interceptação telefônica, sempre teve lá o HNI. Quem que é o HNI? Homem não identificado. Todo mundo que atuou numa grande operação, ou qualquer processo de tráfego que teve interceptação telefônica, teve esse alvo. Que ninguém conta. Você sabia que há um protocolo interno que todas as vezes que existe um HNI é compartilhado essa interceptação com todas as polícias federais do Brasil? E aí o que, é que Sério? eles fazem? Eles procuram, daquela interceptação, tentar identificar quem é essa pessoa. A gente tem um caso, e o que o Rodrigo que me fez lembrar isso aqui foi o que o Rodrigo acabou de falar aqui. A gente tem um caso justamente que aconteceu isso.
Nesse processo da Operação Euter, que foi preso a droga lá na Bélgica, a pessoa era HNI. Numa operação em outro estado, quando compartilhou aquele material, eles falaram: olha, esse HNI é o fulano de cal nessa operação daqui, pelo telefone, por isso, por aquilo. O que é que eles fizeram? Um relatório que não sabe quem assinou, puxaram lá dentro da operação, o Ministério Público faz o aditamento da denúncia, e desse aditamento da denúncia vem o cara para dentro do processo. Aí, meu amigo, se você, quem que vai te contar isso? Quantos anos você vai ter que atuar para descobrir esses protocolos internos? As ferramentas que utilizam. Por exemplo, eu adoro, e uma das lives assim, que eu mais gosto de fazer é o Fique Vivo e Não Seja Preso. Por quê? Porque, infelizmente, toda grande operação, a gente viu um advogado hoje lá sendo preso, sendo processado. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles não sabem quais são as ferramentas que os GAEPs, que as polícias federais, como essa ferramenta, estão utilizando. Aí você chega para o cliente e fala assim: ó, fica tranquilo, você não foi identificado, está tudo resolvido, nem precisa. Você tem que chegar para ele e falar: olha, há a possibilidade de qualquer momento você ser jogado não só nessa operação, como qualquer outra. A partir de hoje, todas as polícias federais do Brasil inteiro têm os seus dados, têm os dados dessa interceptação telefônica e muito provavelmente eles vão te identificar. Óbvio que se for um alvo pequeno, eles não vão dar tanta atenção. Mas quando é o principal alvo, o fornecedor, eles vão fazer isso. Deixa eu, deixa eu abrir aqui para o João Ricardo, pro Rodrigão aí. Estou falando demais hoje. Não, que isso. Eu queria falar um negócio, 217 pessoas aqui. Queria dar uma dica para vocês que estão começando, que já estão atuando, que é simples e serve para qualquer processo, grande operação, principalmente, mas violência doméstica e por aí vai, que é o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal. Esse PIC, ele é feito pelo Ministério Público. Sei lá, eu nunca vi, na verdade, o Ministério Público juntar o PIC dentro de um procedimento, um processo, e a gente já sabe que essa é uma regra, né, vamos dizer assim, que o Ministério Público deve compartilhar as provas que ele tem. O Ministério Público, como assume essa função de fiscal da lei, ele não pode descobrir uma prova que ajuda o cliente, beneficia o réu do processo e esconder essa prova. Só que dentro desse PIC existem provas que não aparecem no processo. Elas ficam escondidas ali. E eu vou até dar um exemplo para vocês, tá? Em um dos processos de violência doméstica que eu atuei, dentro desse tal do PIC, existia um laudo da psicóloga do próprio Ministério Público que foi visitar a vítima, em que a vítima dizia que armou toda a circunstância de lesão, e era um caso gravíssimo, em que a vítima tinha perdido a visão de um olho, ela estava com o olho extremamente roxo, processo complicado, em que os policiais viram a vítima dessa forma, toda suja, com o olho roxo, vermelho, muito roxo mesmo, era assim, a foto chamava muita atenção. Os policiais, claro, levaram ela para a delegacia, o policial não tem culpa nenhuma, ela chegou lá relatando que foi agredida pelo marido, e o cara negava tudo, a vítima não apareceu na audiência, não foi ouvida, esse cara ia ser condenado. Sorte que, analisando o procedimento de investigação criminal, nesse caso específico, a gente conseguiu observar que existia esse laudo. Esse laudo não foi apresentado em nenhum momento dentro do processo. Quando a gente conseguiu ter acesso a esse laudo, e por incrível que pareça, esse laudo apareceu dentro do processo, porque a promotora que estava, no caso, atuando, saiu de férias, foi um promotor substituto que entrou para atuar, e na alegação final, isso o cara preso já há 6, 7 meses, na alegação final o promotor juntou esse laudo, que tinha sido feito, por exemplo, em janeiro, o cara estava preso desde março, e depois da produção desse laudo, ele juntou isso, onde a vítima relatava para a própria psicóloga do Ministério Público como teria ocorrido o fato, que ela teria subido em cima do muro, teria se jogado desse muro, porque ela pegou o cara traindo ela com uma outra pessoa na casa, que era a versão que o cara trazia no processo desde o começo. Então, assim, se você estiver atuando em um processo, peça para o Ministério Público apresentar o procedimento de investigação criminal do Ministério Público para que você possa ter acesso à integralidade das provas que foram produzidas. Lá tem, por exemplo, ligação que eles fazem para as vítimas. Ah, ligou e conversou com a vítima em tal dia, ligou e conversou com a testemunha tal, descobriu tal fato, como se fosse um inquérito policial igual. No inquérito policial não tem lá o delegado mandando que o investigador vá em tal local, diligencie, enfim. Não sei se foi eu que caí ou se foi o Guto, acho que foi o Guto que caiu aqui, porque o João continua, né? Não sei se o João está me ouvindo, mas acho que já o Guto retoma aqui. Enfim, prestem atenção nisso, tá? Vão atrás do PIC, peça para juntar o PIC, peça para que o Ministério Público explique se existe PIC dentro daquele processo específico. O doutor cabe uma reparação nesse sentido, sim. Eu conversei com o réu, e olha só que interessante isso, nessa pergunta, quando eu coloco o Guto aqui de novo, quando o Guto voltar aqui. Olha que interessante essa questão, né, dessa pergunta aqui, ó. Que absurdo, cabe reparação nesse caso?
preso tanto tempo com essa prova guardada? Sim. Quando eu descobri essa prova dentro do processo, eu fiz um pedido de relaxamento da prisão. No caso, o magistrado que estava atuando lá no caso falou para mim o seguinte: olha, faz já a alegação final, porque daí eu já absolvo. Falei, negativo. Eu quero reconhecer o relaxamento da prisão, porque essa prisão é ilegal. A prisão foi ilegal desde o início, porque o Ministério Público pediu a prisão dessa pessoa, tendo acesso a esse documento. Depois eu vou requerer absolvição, e a absolvição dele tem que vir pelo inciso dele não ter cometido o fato. Por quê? Porque isso muda na hora de você entrar com a ação de indenização, que é outra fonte de renda aí para o advogado. Você pode pedir a fonte de renda. Guto, acho que ele tem que mandar o pedido aqui, achei, já está aqui. É outra fonte de renda para o advogado, né? Às vezes você consegue até pagar os seus honorários através de uma ação de indenização. Só que se o réu foi absolvido com o inciso da falta de provas, nem sempre você vai conseguir uma indenização. Você precisa que ele seja absolvido por não ter sido ele o autor do fato. Ou pelo fato não ter existido. Por ter sido provado isso dentro do processo. Não por falta de provas de ter sido ele. Só que, eu até compartilhei com vocês uma decisão recente nesse sentido, falando que mesmo nesse caso, mesmo no caso em que o réu só é processado, ele já teria direito a dano por conta de tudo o que ele foi exposto, né? Quando não tem elementos mínimos, por exemplo, para que ele entrasse no processo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se o promotor vai e denuncia a Deolane lá por conta dela ter usado o cordão de um cara que é suspeito de ser chefe do tráfico. Cara, esse fato específico não é crime. Se ela for denunciada por isso, por exemplo, caberia uma indenização contra o Estado por parte dela. Claro que se tiver outros elementos, aí não. Mas por esse fato específico, sim. E a última coisa que eu quero falar. O Guto falou que tá falando demais, acho que sou eu que tô falando agora, né? Guto, eu vi a irmã do Léo Moura, daquele jogador do Flamengo e tal, apareceu a reportagem dela, falando assim, ó, ela deu golpe do camarote, enfim, mostrou que ela já tinha outros processos de estelionato e tudo mais. Eu ia comentar esse caso para falar, ó, já já vai sair a prisão dessa moça pela repercussão que deu essa notícia, que estava nas mais lidas lá, de tudo quanto era no site. Cara, mas assim, eu perdi o timing porque deu pouco tempo depois, por conta da mídia, saiu a prisão dela. Porque ela foi na delegacia, ela deu depoimento, colheram o depoimento dela, normal, ia ser um processo normal de estelionato, investigação, né? Para ver o que aconteceu. De repente saiu a prisão dela. Não sei se tinha justificativo ou não, não conheço o processo a fundo, mas tenho certeza que a mídia influenciou nisso. É bem isso que acontece com grande operação. É muito comum, né? Um exemplo, quando você identifica essa possível grande operação antes dela ser deflagrada, o delegado odeia quando a gente atravessa uma petição colocando o réu à disposição, falando que quer colaborar, falando que tudo que aconteceu, tudo que está sendo investigado, ele já tem medida, por exemplo, todo mundo está criticando muito o Alexandre de Moraes com a medida cautelar dos advogados de não manterem contato entre si. Por que que isso aconteceu? Porque, via de regra, 2 pontos. Os investigados precisam conversar, é óbvio, para ter uma linha de defesa. Por que os grandes escritórios de São Paulo sempre trabalham com os mesmos escritórios? Porque eles não precisam estar fazendo reuniões direto para poder dizer o que precisa ser feito. Eles já sabem o que precisa ser feito com cada um dos alvos. Então, isso é um ponto. E aí essa crítica vem, e nessa petição eu faço petição, olha só, eu compartilho isso, essa petição, inclusive, na nossa mentoria, petição de cautelares voluntárias que está se aplicando no investigado. Ele fala assim, como que é isso, doutor? Eu falei, a gente já está aqui se colocando à disposição e estamos aplicando as cautelares voluntárias. Eu fiz isso na Operação Greenet. Atravessei para o delegado e falei, olha, vocês estão dizendo que a investigação, que o crime ocorre através de a venda. Greenet é um tipo de maconha específica, né? E era vendido pela internet. Então, ele está encerrando sua conta no Instagram, está fornecendo uma conta nova que ele vai utilizar no Instagram, não vai manter contato com nenhum dos investigados. E então você traz aquelas medidas cautelares voluntárias. Você amarra o delegado, ele está pronto para pedir sua prisão, vem um advogado e atravessa aquela petição lá. E no caso do Alexandre de Moraes, obviamente, que esses contatos iam ocorrer através dos advogados, né? E aí entra, né, a grande ideia, vamos proibir os advogados de falarem. Isso é um preceito e a gente tem que tomar muito cuidado com os precedentes. É um precedente muito perigoso, porque daqui a pouco todos os juízes vão estar falando. Se pode, lá em cima, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Daqui a pouco a advocacia não tem voz.
Então, isso que a gente precisa tomar muito cuidado e não pode, e a gente precisa de um posicionamento forte, principalmente quando se trata de crimes, igual está falando aí da irmã do Léo Moura. Por que saiu prisão? Simplesmente por conta da mídia. É fato, repercussão social. As grandes operações, elas vivem de repercussão Isso, social. Eles têm, por exemplo, tem um caso aí de uma operação aí que saiu aí em Campo Grande, ano passado. O cliente nos procurou solto. Falei, velho, mas teve a deflagração da operação. Você está com o principal financiador e está solto? Achei estranho. Quando a gente estava contratado, já tinha um pedido de prisão para a segunda fase da prisão dele. Então, sempre tem esse foco, né? Trabalhar a repercussão social. Por quê? A repercussão social traz muita força para a grande operação. Por isso que eles fazem fases. Salvo engano, a Lesa Pátria já está na 23ª ou 26ª fase. Olha só. Então, assim, por quê? Por que não vai e prende todo mundo de uma vez? Porque senão acabou. Não tem mais matéria, não tem mais repercussão. Então, é pouco a pouco. e até é legal você falar isso, Guto, porque até alguém comentou aqui, para quando a gente fala desse assunto, quando fala Alexandre de Moraes, já vira um rolo já o negócio, né? Mas enfim, independente de ser o processo em que o Lula foi acusado, independente de ser o processo em que o Bolsonaro está sendo acusado agora, só para deixar claro que não há uma posição partidária nisso, você tem que enxergar que se não forem respeitados os direitos daquela pessoa que está sendo acusada, provavelmente todo o esforço que foi feito ali vai cair por terra. O maior perigo para a advocacia é que, como está no STF, dificilmente você vai ter para quem um órgão revisor disso, né? Esse é o grande problema. Um exemplo só. Tem um dos processos, não sei qual, em que o Alexandre de Moraes, acho que ele é vítima, inclusive, do processo. E ele está julgando o processo em que ele é vítima. Cara, isso é inadmissível. Você não pode julgar um processo, você não pode participar como defesa de um processo. Defesa até dá, mas você não pode participar como acusação de um processo em que você é vítima daquele mesmo processo. Essa é uma regra mais básica que existe dentro do direito e nem isso está sendo respeitado, né? Mas enfim, são questões que às vezes vai fugir do nosso ponto. Guto, queria que se você pudesse aí falar rapidamente, que tem muitas perguntas nesse sentido, trazer alguma visão, algum insight que você teve lá na Espanha, onde você foi acompanhar lá o julgamento, que você puder falar, claro, né? Tem alguma visão, alguma sacada que você teve, a galera perguntando bastante sobre esse assunto aí. Legal, legal. Julgamento Daniel Alves, né? Eu sou convidado. Só antes disso, hein? Batemos 200 pessoas, por isso que eu tô pedindo isso pro Guto, foi o combinado ali, o Guto pediu 200 pessoas. Se você não segue o João, que tá off aqui, tá lá fazendo um encontro na praia com os membros da comunidade. Se você não segue ainda o Guto ou o Criminal na Prática, tem uma setinha aqui em cima, só você clicar. Vai aparecer seguir ali, segue, que eu tenho certeza que você vai tirar sacadas incríveis aí de qualquer um desses Instagrams que você acompanhar, beleza? Se você tá ouvindo, o Instagram do Guto é Augusto Mendes Araújo. Vai lá, Guto. Show de bola. Olha só que interessante, né? Eu vou para a Espanha, a convite de uma amiga, de uma colega que trabalha em crimes específicos de falsas acusações em crimes sexuais, doutora Graciele Queiroz, Vai e tem tudo a ver com grandes operações. Eu fiz até eu estava lá participando do julgamento Daniel Alves, eu vou até compartilhar aqui com vocês alguns insights e algumas coisas interessantes que são diferentes aqui no Brasil para lá. Mas aí eu até fui pensando, eu fiz tópicos aqui que eu fui vendo que tem muita correlação com a grande operação. Pressão da mídia. Era impressionante como que a imprensa lá é agressiva. Você não pode sair na rua, que eles vêm em cima de você e vai correndo. Então, o que que a polícia fez? Ela fechou a frente do tribunal, Tribunal da Catalunha, né? É uma província ali, fechou o tribunal, colocou o estádio, falou: olha, imprensa lá. E fez um cadastro prévio. O cadastro prévio, 217 jornalistas cadastrados que podiam acompanhar, vou até diminuir aqui o zoom, que podia acompanhar lá dentro do tribunal. Detalhe, dentro do tribunal não era permitido filmar, então tinha uma sala de imprensa, umas 10 televisões, transmitindo em tempo real tudo o que acontecia na sala de audiência, tá? Com exceção do depoimento da denunciante. Lá eles utilizam só o nome assim, denunciante. Então, assim, o sigilo do nome, o sigilo da voz, o sigilo da imagem da denunciante é muito respeitada lá, muito respeitada. Então, assim, quando ela entrou para depor, todo mundo entrava pelo mesmo local. Ela entrou por um local secreto. Ela estava dentro da sala de audiência e aí coloca um biombo, aquele biombozinho antigo lá, tem gente de madeira, só que aí o depoimento dela, a tela é pixada e é utilizado um aparelho para mudar a voz dela. Então,
criterioso que eles são com isso. Então, assim, o primeiro ponto é esse, assim, não vai expor, não vai colocar. Um ponto muito interessante, lá os 3 juízes, né, que estariam participando do julgamento, uma juíza presidindo os outros 2 juízes, literalmente eles não perguntam nada, nem no interrogatório. Você faça a sua prova, você faça a sua prova, e a gente está aqui só para evitar os excessos. E são três juízes, Guto? Três Em juízes, qualquer três caso juízes. ou foi para esse caso específico? Nesse caso específico, era para ele ser julgado em um tribunal popular. Só que como ele é ídolo em Barcelona, eles falaram que esse julgamento poderia ser viciado. Então fizeram essa mudança para ser 3 juízes, né? Fugiu o nome aqui, uma corte, vamos assim dizer. Igual é numa câmara, vamos dizer assim, igual é no tribunal aqui, as câmaras criminais. Respondeu, se você conversou com a advogada lá que estava atuando e que, enfim, conhece o direito espanhol lá, tem previsão para isso ou foi um negócio meio que criado por causa dele? Eu entendi que criaram por causa dele, que é um caso de muita repercussão e que precisava de um julgamento imparcial. Então, eu entendi disso conversando com eles lá, né? E aí a gente viu muito isso. Um ponto muito interessante, o julgamento transmitido em tempo real, todo mundo com o celular na mão, sabendo que o que estava depondo, o que o outro depois, não tem aquela incomunicabilidade em quem vai depor e quem já entrou. Por exemplo, a esposa do Daniel Alves, a Joana, ela ficou o tempo inteiro conversando lá com a doutora Graciele, Flora, tenha calma, seu depoimento é importante, com a mãe do Daniel, com todo mundo, a doutora Graciele, o tempo inteiro, porque ela foi, antes do interrogatório, foi o depoimento dela. Então, ela só não tinha ouvido o depoimento do Daniel. Então, olha que interessante, assim. E terminou, os peritos, eles não são ouvidos de uma forma individual igual aqui. Entra ali os 3 peritos para serem, expor ali, um tem uma dúvida que o outro não tirou, o outro completa. Então, assim, muito interessante isso daí. Previsão para julgamento. Não tem, mas dizem que deve sair dentro de 30 dias, mas a informação que a gente teve conversando com os outros advogados ali é no sentido de que eles vão dizer se é culpado ou inocente e a partir daí eles dão um tempo ainda para soltar a sentença. Era isso que eles estavam esperando e não estavam entendendo porque estava demorando tanto ainda para eles dizerem ó, culpado ou inocente. Mas o afastamento dos juízes da causa, isso me impressionou. Então, assim, eu acredito na absolvição, acredito realmente na inocência do Daniel, todas as provas que foram produzidas, está tudo em sigilo, está tudo no processo, mas levando em conta que eu achei que vários questionamentos feitos ali pela defesa, a denunciante e a prima da denunciante e as outras testemunhas que estavam com ela na boate ficaram sem resposta. Então, acho que deve ser levado muito em conta isso e a prova também pericial deve ser levado muito em conta. Guto, por exemplo, aqui a gente teve aquele caso da Mari Ferrer que ficou muito conhecido, e era uma forma, vamos dizer assim, que acontecia muitas vezes, de uma arguição de testemunhas mais apertada, assim mesmo, de apertar, de discutir, de bater boca, enfim. Como é que funciona lá na Espanha? As perguntas têm um limite, o juiz interfere, ou não teve nada, pode perguntar à vontade, a vítima pode ou não responder, o que você sabe lá? Pelo que eu entendi ali da inquirição, né, da parte de perguntas. Lá a gente tem a acusação pública e a acusação privada, que era a vítima como se fosse o acidente de acusação. Com um detalhe, até antes do início do julgamento ali, nos últimos minutos, estava essa expectativa de sair um acordo. Então, saiu um acordo, acabou. Não tá agora lá para sair sentença. Pode fazer um acordo? Pode. E finaliza. Então, assim, uma coisa bem diferente. O que eu percebi? Que a acusação privada, ela pode fazer mais perguntas. A pública, ela tem que se manter um pouco ali com relação à vítima. Então, não pode ter uma pergunta. A defesa pode fazer umas perguntas mais fortes, mais pesadas, mas a acusação tem que provar ali, não pode fazer, por exemplo, a pergunta: você foi violentado? Ela tem que partir dela, conta para mim o que aconteceu. Então, não pode induzir essa pergunta à resposta. Então, é um ponto um pouco diferente ali do que eu entendi ali, do acompanhar ali aqueles bastidores. Segurança muito forte, muito proibição. Um ponto que eu ia falar que é interessante. Ninguém viu nenhuma foto do Daniel Alves entrando ou saindo, só dentro da sala.
e todos estavam com o celular na mão. Todos. A imprensa fala assim, se aqui é proibido filmar, é proibido filmar. Pronto. Então, assim, ficava aquele 217 fotógrafos, paparazzi, tudo cadastrado. Ele entrava, ele saía e ninguém fazia uma imagem dele, a não ser as imagens lá dentro da TV, da câmera. Então, muito legal, assim, esse respeito, né? Eu não preciso tomar o seu celular, simplesmente é proibido. Aí eu perguntei, né? Eu fiz uns 2 stories lá, depois o policial veio falar que eu tinha feito stories lá dentro, não pode. Aí a gente ligou para um advogado que é de lá, um jornalista. Falei, o que pode acontecer? Ele falou assim, você pode ser proibido de entrar aqui para o resto da vida. Você pagar uma multa caríssima e para você voltar a entrar aqui, você vai ter que passar por um processo, explicar, ainda que seja só eu mesmo, lá dentro é proibido. Então, assim, não é não e pronto. E com relação ao crime sexual, foi um crescimento assim, muito grande, né? Porque é uma área que eu não trabalho, mas envolve essas provas digitais, que lá só sim é sim. Senão, qualquer momento ela fala, não, para, você não parou. É estupro. Acabou. Então, a Espanha, ela mudou o protocolo, é a nova lei, né? O Daniel está sendo julgado aí, acho que é o primeiro a ser julgado com a nova lei, só assim é sim. Então, assim, bem interessante isso. Cara, muito legal. E eu vi essa questão do acordo, né? Lá eles podem, parece, fazer acordo em qualquer coisa. E também, pelo que eu li muito por cima, assim, não tem estupro lá, né? É agressão sexual e aí tem o Agressão, tá? agressão sexual, pelo que eu entendi. E aí, agora um ponto positivo no julgamento do Daniel Alves, mas um ponto totalmente diferente no Brasil. Se você está embriagado nesse tipo de crime, sua pena é reduzida. Você faz essa comprovação, porque eles entendem que não há um dolo direto, que seus freios inibitórios eles estão viciados. E como é muito forte lá na Espanha essa questão da prostituição, essa questão então isso traz uma redução que eu entendi até metade da pena pode chegar ali, a depender do grau de embriaguez que você está. Então, assim, aqui é justamente totalmente o contrário, né? Se você está embriagado piorou a situação. Lá não. Se você está embriagado, essa embriaguez, eles entendem como os seus freios inibitórios estavam reduzidos, seu poder de autocontrole estava reduzido. Então, assim, pontos diferentes, né? É bom a gente olhar esses pontos diferentes aí. Cara, show de bola. Eu sei que tem muito mais coisa pra gente falar sobre isso. Deixa eu já fazer aqui antes uma convocação para as pessoas que estão assistindo. Cliquem aqui, agora você vai fazer outra coisa, não é só seguir o Guto, não. Assim que terminar a live, você vai lá e vai se inscrever no evento que o Guto vai fazer, que é o Caçador de Grandes Operações. Como eu já falei para vocês, já assisti esse evento 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Em cada uma das vezes eu aprendo algo novo. E nesse evento o Guto te ensina como identificar uma grande operação. Ah, mas eu não quero atuar com isso, Rodrigo. Cara, ouve só o Guto te apresentar esse mundo. Ele mostrar para você, até para você não precificar errado um contrato teu, como a gente falou muito aqui nessa live. Às vezes aquilo é uma grande operação e você não quer atuar, você tem que saber que aquilo vai virar uma grande operação e falar, ó, isso vai virar uma grande operação, não vou meter a mão aqui. Tá? Mas eu aconselho você, se você fosse atuar, a ir nessa área. Eu sempre falo isso, ó. 2 coisas que não saem da minha cabeça. Se eu começasse hoje novamente minha carreira, eu, de início, né, quando não tem nenhum cliente ainda, iniciaria, talvez, procuraria algo na execução penal para me dar uma base ali no meu escritório e, com certeza, no mesmo tempo, me posicionaria para grandes operações, porque é onde estão os grandes honorários ali da advocacia criminal, sem dúvida alguma. Se você é um advogado de ponta, você vai ter que ter atuado em grande operação. Então, não perde isso, tá? Clica aqui em cima e já segue ali, ó, o Augusto Mendes Araújo. Só clicar ali e vai lá aproveitar. Que dia que é, Guto, o seu evento? Dias 26, 27 e 28, agora de fevereiro, às 20 horas. E até a Dani colocou atualizadíssimo esse novo evento. Esse é o Caçadores de Grandes Operações 4.0. Quem já assistiu, eu vi vários nomes aqui que sempre estão lá conosco, sempre está assistindo. Ainda quem é aluno da MGO também pode assistir, por que 4.0? Porque de 2 anos para cá, mudou-se a forma de prospectar as grandes operações, mudou o mercado das grandes operações. Esse ano, as grandes operações estão sendo direcionadas para outro lado. Eu vou entregar lá no evento gratuito o Radar Google Grandes Operações. O que é o Radar Google Grandes Operações? É o radar onde eu ensino a você colocar e criar um filtro para você receber todas as grandes operações em seu e-mail. Estão sendo deflagradas todos os dias no Brasil. Além disso, eu vou mostrar para vocês lá novas ferramentas. Se você é advogado criminalista, escuta isso daqui. Se tudo que a gente falou aqui hoje
serviu para você em alguma coisa, para crescimento, obrigado, mas anota isso aqui no papel. Se você, advogado criminalista, tem recebido seus honorários de forma fracionada, o que é fracionado? O cara manda, você cobrou R$ 5.000, vem lá 10 depósitos de R$ 500, 10 depósitos de R$ 1.000. Se você está recebendo honorários fracionado, muito provavelmente o seu nome já está na lista do COAF, tá? Sua advocacia está na lista do COAF. Eu vou trazer para vocês as novas ferramentas para onde está caminhando agora a busca de criminalizar a advocacia. Só para vocês terem um insight do que vai vir de novo lá, tá? Advogadas denunciadas pelo Ministério Público, pelo GAECO, por crime de lavagem de dinheiro com receptação qualificada. Como assim receptação qualificada, Guto? Você recebeu o honorário do seu cliente, não tirou nota fiscal e ele é criminoso? Ele está falando que você está transformando o ativo ilícito do crime dele em ativo lícito e você está cometendo isso com base na cegueira deliberada. Você está fechando os olhos, não quer saber se esse dinheiro é lícito ou não. Por isso, nosso escritório, eu vou compartilhar depois com vocês um manual anti-lavagem que a gente está criando para o nosso escritório agora, para 2024, na forma de receber honorários. Então, assim, 4.0, totalmente remodelado, o conteúdo já é muito bruto. Esse Caçadores de Grandes Operações foi um curso que eu já vendi ele, já foi um curso que eu entreguei, vou entregar ele gratuitamente e totalmente remodelado. Então, vou mostrar para vocês lá quais são as ferramentas que eles estão utilizando para pegar o advogado, então fique vivo e não seja preso. Vou mostrar como identificar essas grandes operações, tudo isso aqui que eu falei, essas novas operações, essas operações em crimes de licitações, como você consegue identificar para onde está caminhando as operações no seu estado, como você consegue identificar fora do estado, como é que o Raul, lá no Rio de Janeiro, prospectou a grande operação em Araçatuba, 150 quilômetros do Guto, e o Guto não. Porque ele colocou em prática aquilo que eu falei, da forma como eu falei. Então é o seguinte, eu vou te entregar isso de forma gratuita. Então eu vou te mostrar como identificar uma grande operação. Essa aula chama-se raio-x de uma grande operação. Sabe? Você pegou o raio-x lá para ver se seu braço está quebrado? É isso que eu vou mostrar para você. Você vai olhar e vai falar assim, como que eu não vi antes? E eu tenho certeza que, ó, um desafio. Eu tenho certeza que depois dessa primeira aula você vai falar assim, já teve uma grande operação no meu escritório, já passou pela minha mão e eu não vi. Fala, Rodrigão. Não, eu ia falar assim, até o cinegrafista do Guto identificou uma grande operação, ele nem é do direito. Estou estragando o que o Guto conta isso no evento para vocês mais profundamente. Eu já falei, eu já assisti e vou assistir de novo, porque sempre tem coisa nova. É muito bom você estar antenado nisso. Para qualquer tipo de pessoa que vai atuar no direito criminal, é obrigatório você ver isso. E aí, ó, se você tem interesse em entender o que é o mundo das grandes operações, você tem que estar ali. Se você tem interesse em atuar nas grandes operações, não perde o evento, porque depois o Guto abre vagas para a mentoria dele também. Se você quer andar junto com o Guto aqui, ó, que nem o Dr. Donald falou ali, ó, fiz as 5 MGO, eu falei todas. Leão anda com leão. Se você tem interesse também, aí sim você tem que participar desse evento para entender o mundo. Se você gostar disso, ficar do lado desse cara aqui embaixo, que é um gigante. Aí 93 grandes operações, né? Se eu não errei o número. Se eu dei o número, ele já em 93 grandes operações. Se você tem ideia do que é isso, acho que você deve entrar pro Guinness, né? O cara que mais atua em grande operação. Um detalhe, viu, Rodrigo? Um detalhe importante. Tem um termo de confidencialidade, porque eu entrego todas as peças das grandes operações num pack de peças. Não é modelinho pronto, são as peças do escritório de todas as grandes operações, desde a minha primeira lá em 2009. Em 2009. Você vai ver a evolução da criação de peças, mas você vai perceber o seguinte, nossa, mas tinha resultado com essa peça, mudou. Por quê? Porque você vai entendendo como está caminhando os pedidos de prisões, a forma como é feito, a evolução. Então, assim, uma advocacia que é muito interessante, eles ficam loucos com isso, assim, velho, essa peça aqui você entregou numa grande operação? Entreguei. E essa peça aqui, então você recebe todas elas em formato de Word. Você imagina o seguinte, que a gente tem 93%, 92% de soltura em grandes operações antes da sentença. É mais fácil soltar em grande operação do que em procedimento de protetiva, viu? De Maria da Penha aí, que só sai na audiência. Então, assim, a gente explica isso, entrega. Por que o Donald falou aqui, estou em 5 e já fiz a 5? Porque brasa fora da fogueira, esfria e apaga. E o network que é gerado ali, a quantidade de processos que é fechado com os novos que vão entrando, é uma coisa de louco. Show de bola.
E até a última pergunta que eu vou fazer para você, prometo, viu, Guto? O Dr. Baruch te perguntou aqui, ó. Ele era da nossa comunidade também. Grandes operações corresponde a vários volumes de processo? Dentro do seu raio-x, ter vários volumes de processo é um dos requisitos ou não, Guto? Pode ser pequenininho e tá uma bucha ali dentro. Via de regra, a grande operação vai em vários volumes. Via de regra, sim. Acaba tendo várias medidas cautelares, vários procedimentos, e isso é bom, porque geralmente, quando você. Eu tenho uma peça que eu utilizo para demonstrar. Eu não tenho nenhuma grande operação até hoje que não tinha tido ilicitude dentro da interceptação telefônica. Porque as operadoras até hoje não aprenderam a contar, não fazem conta de matemática. Eles sempre contam, esquecem que no direito, né, penal conta o dia do início e se exclui o dia do fim, e sempre tem um período ali dentro de gravação indevida, e é onde às vezes você ganha o processo. Se utilizou aquele pedido para renovar um número, para incluir um número, você levanta a mão para o céu e agradece. Mas, via de regra, são vários volumes, mas a gente identificou dentro de flagrantes grandes operações, e depois viram vários Normalmente volumes. tem várias fases, né? Essas fases vão se desmembrando em vários processos, enfim, vira um rolo incrível. Se você quiser entender desse mundo, perguntar aqui onde é que está o link, como é que eu acesso. Ou você acessa o site Grandes Operações, você vai ver lá a forma de se inscrever, ou você clica aqui embaixo, no link do Guto, aqui em cima, na verdade, né? Segue ele, vai lá no perfil dele que tem lá o link. Se você já participou, se você está aqui por conta do perfil do Criminal na Prática e já participou de algum evento que eu e o João fazemos, você sabe que a gente não é conversinha de internet, a gente entrega muito mesmo. O curso ele é realmente um curso, você sai de lá aprendendo alguma coisa, e é isso que o Guto sempre faz, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu já fiz várias vezes e vou fazer de novo, vou fazer questão de estar presente lá com vocês. Isso aí, Gutão. Show de bola, Rodrigão. A gente entrega muito de prática, né? A gente tem aqui, por exemplo, é uma coisa bem interessante, o Pedro Gurek, que é um dos que estão aqui na live, tem o Júlio Luz, a gente tem vários cases de sucesso de quem era do serviço público do outro lado da força. Por exemplo, o Gurek era analista do Ministério Público, o Júlio, policial. Eles entram para a mentoria falando, olha, eu vejo o outro lado e vejo que é totalmente diferente. É muito mais fácil acusar do que se defender. Tá? Então, é dias 26, 27, 28, sem ser nessa segunda-feira agora, na outra semana, segunda, terça e quarta-feira. Entra aqui no meu perfil, se inscreve lá, porque eu tenho certeza, se você assistir o Caçador de Grandes Operações, só se você colocar em prática, porque eu vou te ensinar nos 3 dias ali, sua advocacia vai mudar, vai mudar muito, e acompanha aqui, a gente está sempre compartilhando. Então, é muita prática, tá? O curso é muito prático, com aulas ao vivo ali, e você vai poder aprender muito ali. Tá bom? Boa noite aí para vocês. Muito bom retorno do Clube Criminal. Show de Vamos bola. aí. Até esquecendo disso, né? Pessoal, nós vamos fazer, tá? Semana sim, semana não, pela minha previsão aqui. Um clube criminal novamente. Vocês adoravam, né? A gente fazia esse programa ao meio-dia e depois a gravação disso aqui vai lá pro Instagram, pro Spotify, fica lá salvo dentro dos nossos podcasts. E, enfim, a gente vai continuar com o nosso programa aqui. Vou ver se eu acho mais espaço na agenda para fazer mais vezes, porque eu tinha esquecido como é gostoso fazer esse quadro aqui, batendo papo, conversando. E se você tem alguma dúvida, então, com relação a grandes operações, já sabe, né? É para seguir o Guto, porque ele fala só sobre isso. Guto, tô vendo várias perguntas da galera que dá vontade de responder. Ah, preciso de escritório grande? Preciso ter tempo de advocacia? Cara, você vai aprender tudo isso lá. Você vai ver aluno do Guto que com, sei lá, um ano de advocacia já estava no Fantástico em grande operação. Mas, enfim, vai lá que eu não quero antecipar tudo que o Guto vai contar lá no evento, não. Além das coisas novas, né? Guto, brigadão aí. Não, a gente não podia voltar com esse quadro sem ter um convidado tão especial quanto você. Brigadão aí pela participação, por ter dado esse show aqui para todo mundo, viu? Valeu. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Grande Donald.